Bem-vindo ao podcast Cantos e Encantos, onde o lar é protagonista de nossas vidas. E hoje eu tenho dois convidados especiais, pessoas do meu coração, são amigos de muito tempo, que é o Gustavo Almeida e o João Almeida. A gente vai falar de arquitetura, falar de tudo um pouco e a trajetória dessa família linda que trabalha no lar de muitas pessoas e tem uma visão linda desse mercado. Vamos bater um papo? Olá, bem-vindos, Gustavo, João. Muito obrigado, é um prazer recebê-los. Obrigado. E aí, vamos conversar, né? Eu tenho muita coisa para tirar dúvida com vocês, falar um pouco de casa, falar de arquitetura, a visão geral de vocês com relação a essa mudança que tem acontecido na arquitetura. Gustavo, te conheço há muito tempo. Parece até coisa antiga, né? Nós somos jovenzinhos, viu, João? Conheci o Gustavo na época da construtora Jurema, a gente planejando, e o Gustavo sempre foi muito elogiado pelos projetos de casa e também por interiores, né? E a gente terminou fazendo um apartamento decorado ali, e eu me apaixonei por quê? Pelo detalhe. Gustavo detalhista, João Costa sempre elogiava o Gustavo. E aí eu quero saber como é que você entrou nesse mercado. Eu sei que você já é bem conhecido, tem muitas casas feitas. Eu conheço as dos anos 90, tá, Gustavo? Me conta um pouquinho da tua história. Como foi que você entrou no mercado da arquitetura? Na verdade, eu cheguei aqui em 82, né? Cheguei aqui em 82, numa época em que todo mundo que chegava aqui, eu me lembro como se fosse hoje, eu acabei de chegar, Dr. Lucídio era governador do estado, e meu pai muito amigo dele, e naquela mesma semana ele disse assim: Gustavo, eu quero ir contigo bem aqui, eu vou no Palácio conversar com o Lucídio, e você chegou agora e eu quero que ele saiba que você está aqui. Tá bom. Aí quando eu entrei, ele fez a maior festa, tudo mais, virou para mim e perguntou: Gustavo, ele achava que eu estava ali para ele me botar em algum órgão público, não sei, ele perguntou: onde é que você quer ficar? Eu disse: ficar? Não entendi. Então, você quer que ele estava saindo do governo, né? Você quer ir para algum lugar, sei lá, Pisa, Pisa, sei lá. Eu olhei e disse: não quero ir para lugar nenhum, não. Eu quero só ficar trabalhando no meu escritório. Aí ele se levantou e disse: vou lhe dar um abraço. Olha, foi a coisa mais bacana que eu já vi. Alcenor, parabéns, viu? Uma pessoa que quer trabalhar, entendeu? Ele vai lutar pelo caminho dele. Enfim, a partir daí eu comecei fazendo um projeto, outro, uma reforminha, aí veio a primeira casa bacana, tá? Foi a casa de um amigo meu, do despacho de um amigo meu, do Ronaldo Veras, que é arquiteto. Ah, tá. Então tem uma história aí. Agora lembrei. O Ronaldo contou uma história aqui que se inspirou em você para entrar na arquitetura. Então foi lá no começo essa história, você chegou... Logo que eu cheguei. Foi a primeira grande casa. Você formou no Rio, só para eu entender a linha do tempo aí. Formei no Rio, morei 10 anos no Rio. Na verdade... Já estava carioca e chegou no Piauí. Nossa, que lugar é esse? Ele toma café carioca até hoje, viu? Tá. É por isso que eu tenho assim, um sotaque aí bem interessante. Ó, agora eu entendi, Gustavo. Não, na verdade, eu morei 10 anos no Rio. Tá? Eu acabei o ensino médio no Rio. Eu fiz primeiro engenharia. Meu pai, eu acho que ele antevia assim, o que ia acontecer. Ele pediu para fazer engenharia. Eu fiz engenharia. Fez engenharia também? Também. É por isso que você é detalhista. O detalhe das coisas que você entrega... Eu trabalhei na Jurema e chegava os cortes, né? Nossa, para que tanta prancha, para que tanta coisa? Até hoje. Aí o doutor João falava assim: eu gosto do Gustavo porque o Gustavo é detalhista. Porque tem arquiteto que não lhe entrega e você vai e aí fica cheio de dúvida. Não, você não tem dúvida com o projeto do Gustavo. O executor não vai ter dúvida nenhuma. Mas conta aí sobre isso. Aí, então, eu fui fazer engenharia, só que no terceiro ano eu percebi que aquilo não ia ser a minha felicidade, entendeu? Eu digo: bem, eu não consigo começar uma coisa e não terminar, eu vou terminar. Mas no final do quarto ano eu consigo fazer vestibular e faço as duas. No quinto ano eu já fazia as duas faculdades. Aí eu me formei em engenharia, aí eu casei, aí eu tive meu primeiro filho,
que é o João, ainda no Rio de Janeiro. Ai, carioca, João é carioca. também. João, eu tô descobrindo muita coisa. Eu sou amiga há muito tempo, mas tem coisas, Gustavo e João, que a gente só descobre nessa mesa. Ah, tá, carioca. Okay. Aí depois formei arquitetura e vim embora. Aí vim veio. embora. Ah, tá. Mas ele e a mãe dele são os cariocas mais piauienses que eu conheço. Ah, então pronto. É porque amo Piauí, né, João? Não, e assim, a gente praticamente sempre passou férias, nasceu lá, e é muito importante você ter sempre essa segunda referência cultural, né? Porque a vida, principalmente do profissional de arquitetura, ela fica muito mais rica com essas experiências, né? De você viajar e tudo. Com certeza. Né? A experiência, ela define muita coisa pra gente, né? E é legal que desde pequeno que ele já levava a gente para obra. Principalmente João, né? A Ana Luísa foi muito pouco, mas eu, assim, quando não tinha babá, né? Que eu acho que nunca teve... Aí eu acho que o dia de sábado era o dia que ele tinha que tomar conta de mim. Então eu ia com ele para as obras, era bem legal. Aí você também foi que nem o Ronaldo contou. O Ronaldo, aqui. eu brincava com ele que ele era meu sombra. Ah. Quando ele não estava na escola que ele estava, com a mãe dele, ele estava na obra. Então ele me seguia e ficava assim, ó, olhando para tudo. Depois isso voltou a acontecer comigo com o João. Uhum. Olha só, os dois grandes arquitetos, só para quem está nos ouvindo e nos vendo entender, porque o Ronaldo esteve aqui e contou a história, João, que ele, quando eu perguntei por que arquitetura, ele me falou que acompanhava a obra da casa dos pais junto ao Gustavo e se apaixonou pela arquitetura. Por isso ele fez arquitetura e fez justamente no Rio, percorrendo basicamente o mesmo caminho da pessoa que ele se inspirou. E aí você tem um pai como esse aqui, que é uma pessoa que sabe e que ama o que faz, claro que você deve ter se inspirado muito, né? Eu acho que inspira muito o amor, assim, com que ele faz a profissão, né? Muitas vezes a gente se inspira, fala, a profissão tal dá dinheiro, ou dá status, ou dá poder. Mas quando você vê a pessoa fazendo aquilo realmente porque gosta, que podia dizer assim, seu castigo é trabalhar, para ele ia ser uma bênção. Então, assim, isso eu acho que o exemplo arrasta, né? Não tem aquela história, o exemplo arrasta. Eu acho que foi isso que me conquistou o Ronaldo. É de ver uma pessoa realizada, fazendo aquilo que gosta. Então, ele termina sendo exemplo para muita gente, muitos arquitetos. Para mim, como profissional, eu comecei lá atrás, e aí eu vi o Gustavo. Eu lembro que teve um lançamento na Lilia Design de um livro, um book sobre arquitetura, e eu fui lá, comprei. E o Gustavo... era um livro seu, né, Gustavo? Era um book bem Não, lindo. teve alguns lançamentos de livros nossos aqui. Eu me lembro que o primeiro livro, realmente muito importante, foi Arquitetos Brasileiros, tá? Feito pelaquela moça que era da Ventura, que ela fez uma coletânea dos arquitetos da época, e tinham 2 arquitetos do Piauí, tá? Era eu e o Gerson Castelo Branco. Que é um book capa dura. Não, é um livro muito bacana e tudo mais, que eu tenho até hoje. E ela me ligou do Rio, dizendo que vinha fazer um lançamento em Recife e que precisava fazer um lançamento no Nordeste, tá? Eu acho que tinha alguém do Ceará também e tinha nós do Piauí. Eu disse, não se preocupe, eu vou fazer o lançamento aqui. E eu tinha feito o prédio que eu já morava, que era o São Pietro, o edifício São Pietro, tá? Que também foi um prédio de referência na época da década. E nós fizemos um lançamento no playground desse prédio, onde todo mundo foi convidado, até o governador Monsanto, eu me lembro que foi lá também. Nossa, eu era pequeno que eu nem entendia direito a dimensão da coisa, mas eu tô vendo uma coisa assim, uma mesa redonda com os livros em cima. E assim, eu e o Gerson, assim, e a fila vinha e passava por um e passava por outro, e a gente autografava, mas foi um senhor movimento. Tá? E foi muito bacana isso. E teve outros livros, tá? Decor Books. Enfim, tem vários livros, que eu ainda tenho todos eles, né? Pena que os livros hoje em dia estão sendo substituídos pela coisa digital, né? Mas tem um valor, mas eu acho que tem muito valor. Acho que quando você quer dar luxo, quando você quer dar requinte,
você ainda bota um livro, Você né? vai com o livro e vai com o livro capa dura, que ele dá mais um requinte, né? Do marketing analógico. Então, Gustavo, quando a gente fala em Gustavo, tem uma coisa de requinte e de luxo, né? O luxo vende, o requinte vende. Como é essa tua... como é que você lida com isso? Porque muita gente termina não achando que o Gustavo é acessível. Acha que a arquitetura está só para o requinte e para o luxo. Como é que você lida com isso? Não, eu acho que, na verdade, assim, eu tento passar a história, assim, tudo bem, do que é bom, do que é eterno, do que é completamente atemporal. Eu não gosto de coisa muito ligada à modinha. Eu fico muito preocupado aquela coisa assim, eu vou enjoar daqui a pouco, então não vou colocar. E eu penso isso para o cliente também. Eu gosto muito de ver, vou entrar no outro assunto, casa-cor. A casa-cor, pela primeira vez, vai aparecer em Teresina. Eles procuraram muito uma casa para colocar. No dia que eles chegaram na casa da Zequinha Freire, do Joaquim Costa, eles olharam e me ligaram e disseram assim, Gustavo, você fez aquela casa pensando na casa-cor, a Neumann? Eu brinquei e disse, lógico que não, Neumann. Disse, Gustavo, aquela casa é uma casa-cor. Olha que lindo, né? Aquela casa tem quantos anos? É de 92. Tá vendo? Ela é uma casa, assim, completamente eterna, completamente atual, tá? Qualquer pessoa moraria naquela casa de uma forma bem atual. Eu acho que isso é muito importante, tá? Então, o que a gente tenta sempre passar, o João também seguiu a mesma coisa, é que aquela coisa deve ser para sempre, ou para aquela vida daquela família, daquelas pessoas, de uma forma muito confortável, atual. E atemporal, né? E atemporal, né? porque essas coisas de modinha, realmente... Mas é uma coisa interessante, Rosane, isso que você falou. Pelo menos assim, para mim, e que eu acho que ele vai concordar, porque eu acho que eu peguei isso dele, a arquitetura é requinte, a arquitetura é luxo. Mas a arquitetura, acima de tudo, são boas soluções. Conforto. É criatividade, é conforto, é durabilidade. Então, assim, é como um bom design de qualquer peça que seja. Tem uma razão para ter uma curvinha num copo, num utensílio e numa casa também. Tudo tem uma razão de ser. Então, assim, você busca, pelo menos lá no escritório, talvez por essa formação dele de engenharia, a gente sempre busca muito assim, que vai ser luxuoso, que vai ser bonito, que vai ser requintado, né? Bonito nem nasceu. Mas assim, primeiro tem que resolver alguma coisa, tem que resolver o espaço. Porque a arquitetura não é a parede, não é o vidro, não é a fachada. A arquitetura é aquele espaço que você transformou para uma determinada função. Não é coisa volátil, ela é para ficar, para você atender você quem pode está. ter uma parede belíssima, mas dentro do espaço não formar o que precisa, não formar um lar, como a série que você fala. Né? Então, assim, quantas casas você já deve ter visto também ao longo da sua carreira, quantas casas você já não viu que é bonita, usou um material bom, mas não... E assim, outra não dá coisa liga. que eu acho muito importante, que a gente zela muito nos projetos, é o uso do espaço. Olha, você entrar num apartamento que você tem pedaços que estão perdidos, trechos perdidos, tá? Tem o canto de uma varanda que não dá para você botar um móvel. Você tem a curva tal que você não consegue... A gente sempre pensa no uso do espaço. Você projeta primeiro pensando o espaço. Como vai ser o uso. Como vai ser otimizar esse uso, né? Isso é importante, porque assim, eu estava acabando de falar, antes de você chegar, João, eu estava falando pro Gustavo, que eu, Rosângela, já visitei muitas casas. Hoje, eu entro numa casa, eu sei, aquela casa foi feita pelo Gustavo. Né? Eu conheço quando foi feito pelo Adriano, eu conheço quando foi feito pelo Ronaldo. As do Gustavo, eu não preciso nem ter... Eu acabei de perguntar, quem foi essa casa? Ele disse, minha. Essa aqui, minha. Essa aqui, minha. Então, assim, como é que você, digamos,
reverencia isso? Como é que você segue esses passos do Gustavo? Tu se reconhece nessa mesma linha, seguindo os mesmos passos? Como é ser filho do Gustavo Almeida? Eu acho assim, pessoas vão ser sempre únicas, né? E diferentes. Mas, assim, não dá para negar a sua ancestralidade, né? Claro que inclusive não. É o tema dessa Casa Cor. Então, assim, minha referência de arquitetura, de vida, de como se portar, de como, né, gerir uma família, de como lidar com as pessoas, vem muito dele, né? Em parte da minha mãe também, óbvio. Mãe, você também tem culpa. Então depois ela briga comigo quando eu chegar em casa. Mas, assim, é legal que às vezes a gente debate alguma coisa, uma ideia, um pensamento sobre como fazer alguma coisa. Às vezes até contesta um ao outro. Isso é importante, mas né? é importantíssimo. É importante. A coisa mais chata do mundo é projetar sozinho. Você não tem ninguém para debater, para debelar, para ir contra as suas ideias, entendeu? Então, assim, a sustentação até nessa hora do estudo é legal. Aí vocês evoluem juntos através a gente evolui dessa... Tem toda uma equipe lá no escritório. Sim, eu conheço lá. Eu sempre incentivo o pessoal também a dizer assim, não aceita tudo que eu digo, não. Se eu disser alguma coisa, pensar diferente, fala. Agora, assim, me convencer é outra história. Né, Rosângela? Tem que ter argumentos. Tem que ter argumento. E, assim, mas muita coisa, às vezes eu chego na obra, quando o mestre vem me perguntar uma coisa, eu digo assim, seu pai falou um negócio, mas eu não entendi. Eu disse, ele falou isso? Aí disse, foi isso mesmo. Ele falou, porque eu já sei como é que funciona. Já sabe. Né? Ele também já sabe mais ou menos como é que funciona o meu pensamento e tal. E é óbvio que muita coisa eu aprendi dele. Não, e é engraçado que às vezes eles querem botar a gente assim... Demais. Se um for na obra só, depois o outro vai e diz assim, não, mas seu pai mandou fazer assim. Aí eu olho e digo assim, ele nunca mandaria fazer desse jeito. Porque você já sabe, sabe como é que funciona a cabeça do seu pai. O pessoal querendo se livrar, às vezes aí joga para um, joga para outro. Foi o João que mandou fazer isso. Acho Tenho que não. certeza Eu tenho certeza que ele não mandou. Hoje, eu também falando, porque a gente fala em casa, em apartamento, eu estou referenciando o lar. O nosso podcast é sobre o lar. Então, muitas vezes, eu entro no apartamento também, principalmente esses da Ilhotas. Bato o olho, sei que é teu. Tu gosta muito do piso do Brenan. Brenan, assinatura Brenan, isso aqui é Gustavo. Como é isso de ter uma paixão? Você ainda ama Brenan ou já mudou isso? Não, eu amo o Brenan. Pena que aquele produto não dá para você ir para grandes dimensões. Tá? E hoje em dia as pessoas são muito ligadas às grandes dimensões por causa da ausência de juntas. Tá? Você vê assim, o piso Brenan, meu apartamento no Rio, que é um apartamento pequeno e tudo mais, Ipanema, eu levei o piso Brenan para lá. O que suja, o que estraga é apenas a junta. Tá? Só o rejunte. Só o rejunte, tá? Só o rejunte. Não, aquele piso é um caso a ser estudado, porque... Ele é uma lava de vulcão, né? Ele não acaba jamais. Só que parou no 30 por 30 e hoje em dia você já tem 1,80 por 90. É importante fazer essa pergunta para você, que é mais jovem. Ele, eu sei que ele gosta do Brenan, mas se você comprasse um apartamento ou uma casa que o piso é Brenan, você mandaria tirar e botar um porcelanato atual? Ou você aproveitaria, usaria parte? Eu, Rosângela, João, antes de você responder, tá? Eu amo retrofitar, eu amo aproveitar. Eu amo, tem isso aqui, eu vou levar para ir de outra forma. E, Rosângela, já aconteceu, assim, de ser contratado e a pessoa ter um piso Brenan. E aí, aquela assinatura... eu quero quebrar isso aqui tudo e fazer, dar uma dor no coração, porque a gente sabe o que é o piso. Aquilo é uma joia. A gente sabe o que vale, não é nem o que custa, é o que vale aquilo ali. Eu acho que eu também não tiraria, não. Eu acho que eu retrofitaria também. E eu acho que tem outras formas de você trazer um ar moderno para dentro de uma casa
que não seja destruindo um piso tão bom como um Menan para colocar outro. Né? Que é o modinha, às vezes é hoje modinha, em dia a gente não né? fala mais, né? Porque não existe mais. Não né? tem nem não fabrica como, né? mais. É joia, como você disse. Eu comprei um apartamento em São Paulo e antes de comprar, eu comprei porque eu entrei na casa de um amigo que quando eu entrei eu vi que o piso era de taco. Eu disse, nossa, que coisa linda. Vai ver que o apartamento que eu estou vendo, embaixo da cerâmica, uma cerâmica horrorosa, uma coisa horrível, o apartamento, está o taco. Aí nós compramos, fechamos e tudo mais. Quando a gente quebrou o piso, não era o taco. Gente, me deu uma tristeza. Você estava na expectativa, eu estava na expectativa, eu vou comprar e vou recuperar aquilo tudo, entendeu? Nossa. Eu adoro essa história, da história. Você aproveitar a história da pessoa. Veja, piso de madeira no Piauí é uma coisa muito complicada de se usar, porque nós temos um clima muito quente e no inverno muito úmido, então aquilo trabalha. Eu gosto de fazer assim uma escada, um hall, uma coisa pequena, um lavabo com madeira, mas fora isso, não é o prático. O prático hoje em dia são as grandes dimensões dos porcelanatos, realmente, tá? Mas é muito bom quando você tem um apartamento em São Paulo, que você tem uma madeira, lá tem clima, tem propício, inverno. Propício para isso. Quer dizer, você pisa na madeira, é um piso quente, né? Agradável. Você pisar numa cerâmica, no frio, é muito desagradável. Então, são essas coisas que a gente tem que se adaptar a cada lugar, isso a é cada evolução, situação. Isso é evolução da arquitetura, essa modernidade, essa mudança do taco para o porcelanato, do pequeno para o grande, e a vida mais prática, né? Da dimensão pequena para ampliando. A vida mais prática, você ter mais facilidade de limpeza e de manutenção. Falando nisso, falando em retrofit, lá no meu escritório, eu deixei... eu recebi a casa e a casa ela tinha aquele azulejo verde no banheiro, que inclusive é o banheiro da minha sala. Eu vi aquele azulejo com tanto detalhe, eu falei, jamais eu vou tirar isso aqui é azulejo arte. Decorado? Azulejo verde, num tom verde. O outro banheiro, que é o banheiro social do escritório, ele é amarelo. Então, no meu, tem uma banheira. E eu mantive, eu boto as plantinhas e tudo. É lindo o banheiro do meu escritório, porque eu mantive a memória da casa, que é uma das coisas que as pessoas hoje não utilizam, que é o que eu estava conversando aqui com o Gustavo. Com o Ronaldo. O Ronaldo disse, Rosângela, eu não entendo como a pessoa vende a casa, porteira fechada. Ela leva tudo... Ela deixa tudo e a pessoa leva só a roupa do corpo. Como assim? Eu vou pegar a história do outro, não levo a minha história. O que vocês acham dessa história do porteira fechada? De você não levar nada, só a roupa do corpo? Não, porteira fechada total, assim, eu acho que eu não conseguiria. Porque tem os quadros que você comprou em momentos diferentes da vida, né? Os objetos. Por exemplo, a minha avó, mãe do papai, ela adorava ela tinha uma coleção de Murano gigante. Ainda tem. Mas Murano caríssimo, que é uma peça de Murano. Ela começou a dar, assim, em cada aniversário ela dava uma peça de Murano para o neto. E tem uns 3 cinzeiros, assim, lá em casa de Murano. Gente, imagina se eu vou largar meu Murano para trás, não tem quem faça. Mas isso eu acho super assim, importante. Você entregar armário, né? Armário embutido, coisa do isso tipo, aí tudo bem, né? Ar-condicionado, eletrodoméstico. Agora, assim, até um lustre, se for uma coisa muito especial, assim, eu não deixaria, não. Eu levava então, você tem esse apego emocional também para algumas peças. Como a gente estava falando aqui, é uma história, é uma construção. Por exemplo, muitas vezes, assim... Tem, às vezes, aquele caso assim que o cliente chega e diz assim, não, tá aqui, eu tenho tanto para gastar, eu quero montar a casa toda. Então, às vezes, até reduz a qualidade pela quantidade para encher logo a casa. A gente sempre costuma dizer, eu aprendi com ele, diz, olha, não tenha pressa de encher sua casa. Eu estou sempre com você, entendeu? A gente vai tal, mas vamos comprar uma coisa boa, vamos comprar um tapete bacana, vamos ver um sofá diferente, uma mesa de jantar. Nem que isso leve 3 meses, 4 meses, 6 meses depois de você já ter entrado na casa. E aí fica uma história que você não quer desapegar, porque eu estava comentando que existe um valor emocional. Quando eu vou
avaliar um imóvel, a pessoa conta a história da casa. E muitas vezes a pessoa que está comprando ou que ela vai negociar, ela vai demolir a casa. E eu já deixei de vender um imóvel porque o comprador falou assim, essa casa aqui eu vou demolir. Ela contando a história dela para o comprador e o comprador falou assim, mas isso aqui não tem valor nenhum, eu vou demolir. E aí ela falou assim, para ele eu não vendo, Rosângela. Pode procurar outro comprador. Então, tem que ter muito cuidado, porque você tá lidando com o valor do outro, né? E, às vezes, o seu valor não é o mesmo dele, mas não precisa machucar, né, o outro mas, Rosângela, sobre o valor. Tu sabe que a pandemia fez o mundo mudar em relação a isso, sabia? Eu acho que as pessoas, hoje em dia, valorizam mais seu canto de morar. Entendeu? Houve uma mudança. A pessoa querer e voltou. Eu vejo muito assim, aqui no Piauí, as pessoas quererem ir para os condomínios de casas, entendeu? Porque elas passaram a querer ter seu jardim, a sua piscininha, a reunir sua família no fim de semana, no seu lugar, entendeu? Do que ir para um restaurante ou para um clube. Enfim, eu acho que isso fez com que as pessoas parassem para pensar mais sobre isso. Tá? Eu, por exemplo, eu moro no Alphaville hoje em dia, saí do meu apartamento, que eu adorava o lugar. A gente imaginava que aquilo ia ser para sempre, que a gente ia usar a casa do Alphaville como fim de semana, como sítio. Eu lembro que você Essa era a morava ideia. no A gente ia toda sexta-feira, até porque eu acho que eu morava no melhor lugar do Jockey, perto de tudo. Aquilo era muito fácil, muito prático. Mas quando a gente, na pandemia, que a gente começou a ver o prazer que aquilo dava, você acordar diante daquela mata que eu tenho no meu fundo, entendeu? Fiquei pensando, poxa, por que eu não comprei mais um lote, sabe? Eu devia ter um espaço maior ainda, entendeu? Para, de repente, até pedir para o João fazer uma agrofloresta com a Tereza, que nem ele está fazendo na Casa Cor, tá? Então, eu visitei sua casa, visitei a casa do João. O João nem estava lá, tu me mostrou a casa do João. E a casa da Ana Luísa. E a da Ana Luísa. Como é morar ali, os três juntos, a família... Gente, é delicioso. Eu acho que é. Me conta. Isso é delicioso. Depois que a gente foi para o Alphaville, eu acho que eu tenho que, hoje em dia, me forçar a sair para ir num restaurante, numa coisa... Porque acaba que a gente faz muita coisa em casa, né? Eu visitei na pandemia. Vem os primos, vem os amigos, vem todo mundo e a gente faz jantar, faz café da manhã, faz almoço. Ali fica a comunidade de vocês três. No domingo, é impressionante. O irmão assim. E o pai juntos, João. João. Tem primo morando lá ainda não também. dá para sair, não. O meu filho... tem uma prima que é do lado da tua casa. Ali é a rua da família toda, né? A família Almeida mora no Rossó, não é isso? Os primos, tem uma... A Mariela mora logo em seguida a Paula, né? Ainda tem um terreno da Cristina, quando você para quando que ela vai. Então, mas tá tudo a rua ali. da família Almeida. E muita gente, na rua do Gustavo Almeida, a família Almeida, tá vendo? Olha, já pegou até o nome, Gustavo. É Rua Almeida. Né? Sim. Aí vamos falar aqui da Casa Cor, voltando aqui à Casa Cor. Me fala dos espaços. Você está com um espaço lá, com dois? Como é que está? Explica, João, o espaço Não, na verdade, a gente foi convidado para fazer o Espaço Deca. Explica o que é o Espaço Deca. O Espaço Deca, a Deca, ela é o patrocinador, é o único patrocinador nacional. Então, se você for em Fortaleza, às vezes tem alguns patrocinadores que são locais. Em São Paulo tem outros, aqui teriam outros. Agora, a Deca, ela está em todas do Brasil. Já há 30 anos, né? A Casa Cor tem 40 e... Quase 40. Não, São Paulo, tem mais de 40 edições. Mais de 40 anos. Sim, aí você... E aí a Deca, há 30 anos que ela é patrocinadora nacional do evento. Ou seja, toda Casa Cor, a Deca está dentro. E aí ela tem um espaço destacado, que é o Espaço Deca, que particularmente é um espaço que eu sempre tive vontade de fazer. Caiu como um Mas ele presente. não é vendido. Entendeu? Porque todos os espaços são vendidos para os profissionais. Esse é um espaço do patrocinador. Do patrocinador. Ela e você escolhe. vai fazer do jeito que você quiser, porque assim, eu estou super curiosa, porque eu vi lá o local. Eu já visitei. Ela escolhe o profissional que vai naquele local, tá? Mas aí você tem uma coisa, você tem a liberdade total, né? A única coisa é que você tem que usar os produtos da Deca. E aí você vai... A sua digamos, criatividade é que vai fazer o diferencial. Eu estou curiosa, muito curiosa. Nós temos um espaço de 700 metros quadrados.
onde era nada, um terreno. E árvores. Tinham 4 grandes árvores. Eu sei exatamente o local que eu visitei. Então, assim, eu tô curiosa. Só para quem não sabe o que é Casa Cor é uma mostra que acontece em vários estados. No Piauí vai acontecer agora, em maio. São 60 dias, não é isso? São 50 dias. Não, 45 dias. Vai ser de que dia a que dia? Vai ser do dia 15 de maio a 30 de junho. Olha só, 30 de maio... Não, 16 de maio, 16 de maio aberto ao público. a 30 Aberto de ao junho. público. Então, assim, é um espaço para você se inspirar. São inspirações. Uma mostra... São Paulo Fashion Week mostra a moda. A feira lá em São Paulo mostra... Feira da Construção Civil mostra o que está acontecendo na construção civil. E a Casa Cor é a referência para arquitetos, para quem quer consumir produtos especiais. Eles vão fazer justamente para a gente se inspirar. E vai ser aberto ao público, você paga uma taxa, entra e conhece arquitetura e espaços dos melhores decoração, arquitetos. Né? E decoração, então, assim, e a gente está falando disso é um berço de conceitos, de tendências, de experimentos, entendeu? Eu sempre muito visitei, bacana. sabe, João? Eu sou curiosa. Não, e toda Casa Cor que a gente sempre ia atrás para ver o espaço Deca. Porque sempre é feito por grandes nomes. E sempre é um espaço que você nunca sabe o que você vai encontrar. Porque se você vai no living, você sabe que você vai ter um living. Você vai na cozinha, você sabe que você vai ter uma cozinha. Quando você vai no espaço Deca, você nunca sabe o que o arquiteto vai fazer. Então pode ser um spa, pode ser uma casa, enfim, pode ser qualquer coisa. A última Casa Cor de São Paulo eu fui, quer dizer, eu vou todo ano. É porque eu disse, eu quero ir no período da Casa Cor. Então, a última, eu vi muita tendência de barro, eu vi uns bancos, que eu falei assim, esses bancos aqui, eu vou lá na fazenda do meu sogro, porque tem um banco velho, no interior lá do Piauí, lá em Esperantina, e eles aproveitam aquele banco de, ele tá bem estragado, e aí eles passam um óleo e jogam lá com barro, fica a coisa mais linda. A gente tenta ir. Na de São Paulo e na do Rio. A do Rio eu não fui ainda, já fui em várias. O que vier além disso é lucro, né? Sempre é maravilhoso. Tá? E aí eu vi muita tendência o ano passado dos produtos, muita pedra, muita madeira no teto, muito, digamos, trazer a referência lá da fazenda, aquela coisa da palha, né? Muita natureza. E a Casa Cor daqui, a referência, você falou um pouquinho sobre a ancestralidade. Qual é o tema especial da Casa Cor da gente? O tema da Casa Cor nacional esse ano é de presente ou agora. Então tem um foco exatamente em cima disso. Artesanato, ancestralidade, produtos naturais, vegetação, sustentabilidade. Então, e aí a gente foi de encontro nisso daí e fiquei até falando com uma pessoa ontem e a pessoa disse assim, é a primeira Casa Cor do Brasil e de fora que vai ter uma agrofloresta. Então, assim, tudo foi a coisa meio que conectando, assim, aquelas coisas loucas, aquelas coincidências do universo, né? Mas eu estava vendo umas coisas, mexendo no meu jardim e estava vendo umas coisas nesse tema agroecológico. Biofilia, biomimetismo e tudo que envereda mais ou menos por esse caminho. Quando a gente foi visitar a casa que disse o espaço Deca é aqui. Que era um espaço de muita planta, eu vi aquele espaço. Ai, eu tô curiosa. Não, e aí quando a gente viu aquilo, aí a Josélia, a Marina Campanhã, que estão participando também da Casa Cor, e são parceiras da gente, trabalham muito junto na parte de paisagismo. E aí eu virei Josélia, e é aqui, que tinham umas 3 mangueiras assim que tinham sido cortadas. E aí tava aquele descampado, assim, aquele deserto. Eu disse, Josélia, aqui eu queria fazer uma floresta. Aí ela disse, João, eu estou fazendo uma praça, a Marina está fazendo outra, ainda tem todos os outros profissionais, são parceiros. O que eu tiver está à sua disposição, mas não tem coisa gigante para a gente botar aqui, fazer uma floresta em 2 meses, não. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Aí deu aquele estalo assim, não, e esse negócio que eu tinha visto de agrofloresta? E aí a gente começou a ir atrás. João foi ouvir o Pedro Ariel, né, ano passado, já falando dessas coisas,
Que é porque o curador, os últimos 3 anos o tema foi meio que complementar, né? Teve Meu Corpo, Minha Morada, aí depois teve um outro tema, esse já foi o anterior, e aí chegou agora no De Presente ou Agora. Bom, olha só, você falando aí de biofilia, falando da modernidade, que é a natureza, que é a grande protagonista nesse momento da Casa Cor. Ela vem, digamos, evoluindo, eu acompanho, né? Acompanho essa evolução, sempre colocando a natureza, produtos naturais, produtos que vêm, digamos, a remeter a gente mais dentro dessa biofilia. Nós, do Piauí, a gente copia muito o Ceará. A gente copiava. Hoje, talvez, nem tanto. Acho que hoje mais é São Paulo. Hoje mais São Paulo. Nós somos muito paulistas. Nós estamos muito paulistas. Cada Inclusive, vez mais hoje gente quero falar já desse tema contigo. Tem uma casinha em São Paulo. Já eu falo desse tema contigo. Então, assim, São Paulo, a gente vê os prédios, muita biofilia. A biofilia está em todo canto. Você vai no restaurante, o restaurante está repleto de plantas, de verde, de madeira, de pedra. Hoje, os apartamentos decorados em São Paulo, a gente entra, vem a questão da textura, pedra, vem a madeira, vem a palha. Os vasos orgânicos, com aquela cerâmica orgânico. do Vietnã, entendeu? Tem demais. E tem um traço de ancestralidade também, de artesanal, né? O artesanato, né? Eu vejo muito nas casas, mas ainda não vejo nos prédios, porque a gente termina copiando Fortaleza com aquela cerâmica, revestimento de cerâmica, porque assim, a cerâmica, ela era muito, digamos, era referida, luxo tem que ter cerâmica. Hoje, isso está mudando. Você tem visto isso nos apartamentos em Teresina? Quando você é contratado para fazer, você está mudando a cabeça do construtor? Porque o do cliente ele está mudando. Porque a cerâmica ela cai com o tempo, você termina tendo um custo de manutenção. O condômino tem um custo de manutenção muito mais alto e, no final das contas... Na verdade, Rosângela, muda nós muito. temos um clima muito diferente, né? Nós somos um campo de teste, né? Uhum. Na verdade, assim, o sol é muito inclemente, ele descora as pinturas, ele estraga. Ele então, racha os coros do banco do carro. A cerâmica já foi uma resposta para isto, né? Uhum. Que, na verdade, assim, tem que ser, para ser colocado a cerâmica, um prédio totalmente revestido, ele tem que ser muito bem estudado com todas as juntas de dilatação, né? Uhum. Então, não pode ser colocado de qualquer forma. Dá um certo alívio da pessoa não ter que ficar sempre pintando. Pintar um prédio, novamente, é uma coisa muito difícil, muito complicada. Uhum. Tá? Então, e pior que não existe sistema de fachada perfeito. Todos têm prós e contras, né? E aí, por exemplo, pintar é terrível, mas trocar cerâmica também é terrível. É terrível. É terrível. Gustavo, só para a gente falar desse tema assim bem sério. O acabamento da pintura faz grande diferença. Por quê? Eu lembro, tem o Vitória, Verona e Veneza que você fez, inclusive da Mafrense, você fez aquela Não, nós fizemos Vitória e Veneza, nós fizemos só a parte de térreo e de entrada. Foi isso. Eles fizeram só a mudança na época da entrega. Porque, na verdade, aquele acabamento ali externo, ele nunca mudou a cor. Ele é exatamente igual da forma que a construtora entregou. Não teve problema de pintura depois. Ali já tem 20 anos. E já tem apartamentos que são apartamentos melhores, maiores, com um preço muito, digamos, diferenciado, o triplo do valor daquele empreendimento lá, que já foi pintado 2 vezes. Mas a gente isso é a diferença de acabamento mesmo, A gente tem não é diversos isso? prédios, esses últimos prédios da Elo, que a gente fez com acabamento Porto Belo, que não tem problema nenhum. Uhum. Eles estão perfeitos. Porque aí já teve toda uma colocação já muito bem direcionada. Eu estou falando dos novos ou dos antigos? Dos últimos 10 anos. E pior, Rosângela, que assim, são vários fatores. Porque você pode ter o melhor produto, mas se for assentado errado, se for aplicado errado, vai dar problema. Você pode ter a melhor pintura ruim,
bem aplicado vai durar um pouco mais do que mal aplicado, mas o produto é que pesa. Então, assim, nem sempre é só o produto. Depende da aplicação, da fiscalização. A técnica utilizada. É. Mas eu acho que a pintura tem muito a ver com a qualidade da pintura. Não, porque em primeiro lugar, a qualidade do produto. Nós temos um prédio... Mas mesmo um bom produto pode ser posto a perder se for mal aplicado. Nós temos um prédio feito há uns 30 anos atrás, para mim um dos melhores prédios de Teresina, que é o Portinari. Sim, Tá. sim. Aquele ali nunca caiu uma cerâmica, eu acho. Não tem, quase não tem cerâmica. Ele tem a uma maioria é pintura, ele tem uma é a pintura em antiga. bratim É o verde. Aquele ali, entendeu? eu lembrei qual é. Que ele continua perfeito Aquele até ali nunca hoje. foi feito pintura de novo? Eu acredito que talvez tenha sido, tá? Porque é muito tempo, deu uns 30 Ele é um anos. dos mais antigos. É, o melhor prédio de uma época atrás, tá? Numa época, inclusive, que não se pensava muito em ter tantas vagas de carro, né? Você veja a diferença entre o Portinari, tá? Que, se eu não me engano, tem 2 ou 3 vagas no máximo, para o Piazza Navona, que já tem 5, tá? Enfim, são mentalidades, são programas diferentes, tá? Então, aí voltando aqui para o assunto que a gente adiou um pouquinho, que é São Paulo. A gente tem muitos piauienses. Hoje a referência é São Paulo, que a gente coloca de arquitetura, de design de interiores, de moda. Veja bem, o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, tá? Na época em que eu fui estudar lá por quê? Porque meu tio tinha se formado lá em medicina, depois meu pai foi em seguida. Meu pai, então, já pensou, quando meus filhos forem estudar, quer dizer, eu já fui no ensino médio, né? Joaquim, meu irmão, já foi logo em seguida, aí nós fomos morar no apartamento do meu pai em Copacabana. O Rio de Janeiro era toda a referência de ensino, de saúde. Eu me lembro de pessoas que precisavam ir para outros centros médicos e iam para o Rio de Janeiro, entendeu? Eu me lembro da minha mãe, que fez plástica há, sei lá, quantos mil anos, entendeu? Tudo Rio. Tudo Rio de Janeiro, enfim... Isso nos o anos Rio de 80, Janeiro nos anos teve 80. vários problemas políticos, né? Que a gente conhece, né? Que aí as coisas começaram a mudar e o Rio de Janeiro foi ficando para trás e São Paulo ganhou essa capacidade de ser o máximo para todos nós, tá? Então, hoje, a referência é São Paulo. É referência para tudo. Inclusive, até para você ter uma segunda casa. Hoje em dia eu já tenho meu apartamento no Rio de Janeiro, em São Paulo também. Por quê? O Rio de Janeiro por uma questão de família. Apego. É uma cidade linda. Linda, cidade mais linda do mundo, tá? Tem toda uma coisa de coração mesmo. Eu amo o Rio de Janeiro, tá? Mas assim, eu precisava ter um ponto, porque nós precisamos, como profissionais, que a gente está sempre lá. Ana Luísa, minha filha também, que é cirurgiã, que está sempre lá. Quase todo mês tem um congresso, uma coisa e tudo mais. Se a gente precisar, espero que eu não precise, que o meu hospital dê conta de tudo, tá? Não precisar de saúde lá. Enfim. E aí, meus netos, um dia, se precisarem fazer residência e o hospital não tiver residência que eles queiram, tá? Vai ser lá. Quer dizer, aí você termina procurando. Assim como eu, deve ter muita gente. Só no meu prédio, Rosana tem 5 apartamentos de piauienses. No que você comprou agora, que você se mudou, quer dizer, que você montou lá. Eu tive lá, eu vi a tua mudança, que eu estava lá por acaso, eu estava nesse prédio. Eu já fiz outro apartamento depois, do mesmo prédio. A gente até tem que agendar aí na pauta para eu mostrar o seu apartamento lá, porque a gente tem... Você já vai mostrar 2. Vou mostrar o na pauta. São no mesmo prédio, são iguais e são totalmente diferentes. Vou mostrar o seu e o da sua irmã. Pronto, está combinado já. Eu quero só combinar a agenda. Eu estou indo amanhã. Inclusive para São Paulo, quer dizer, eu estou todo... Que inveja. A cada 15 dias eu estou... Não, 15 não. Uma vez por mês eu estou indo para São Paulo. Mas eu estou preso na Casa Cor. Até a Casa Cor. Então... Tem um grupo dos arquitetos, pessoal, só botando figurinha, assim, arrancando os cabelos. Tá aí agora a obra está bem acelerada. Eu vi vocês fazendo plantações lá. Não, então... todo dia quando a gente chega já mudou alguma coisa, já está diferente. Então, voltando ao assunto de São Paulo, o Piauí está amando São Paulo. A gente estava comentando justamente isso. Como eu vendo São Paulo, eu recebo também muito apartamento. As pessoas mudando do maior para o menor, do menor para o maior.
Então, termina sendo a referência, termina sendo o berço hoje de muita coisa, né? Arquitetura. E aí, lá Nós temos também... hoje não só um ponto de referência em São Paulo, como a gente tem no Rio também, como a gente tem toda uma estrutura nessas duas cidades para a pessoa que comprar um apartamento em São Paulo e quiser chamar a gente para fazer, reformar e tudo mais, eu brinco, eu disse, eu entrego até com a flor no vaso. Ah, A então gente entrega pronto. todo ponto. Hoje você está fazendo isso Rio e São Paulo, né? Rio e São Paulo. Ele é muito apaixonado pelo Rio, mas ele está com o pé em São Paulo. Eu quero saber qual ele é tá o coração. gostando já. Qual é o que prefere dos dois, Rio ou São Paulo? Eu acho que a grande procura hoje em dia se chama São Paulo. Ah, ok. Então Tá? São Paulo é a história que a gente falou, né? É referência de tudo hoje. Uhum. Tá? E São Paulo, o mercado imobiliário está assim aquecidíssimo. É né? outro país que eu Outro falo. dia eu contei, gente, outra realidade. na Augusta, entre os Estados Unidos e a Paulista, tinham 10 obras. É um Eu canteiro. saí Ali, contando. o bairro Jardins é um canteiro de É o obras. canteiro de obras. Tanto Jardins como Higienópolis, que está um canteiro de retrofit em Higienópolis, muitos prédios sendo Mas tu sabe, retrofitados. Nós fizemos um apartamento que eu criei a minha estrutura num apartamento que a gente reformou em Higienópolis. Que eu adorei a pessoa, a empresinha que a gente que fez a obra, e eu disse assim, no dia que eu fizer o meu apartamento, eu vou procurar você e a partir daí a gente vai fazer outras obras. E aí tudo aconteceu para isso, e foi em Higienópolis. E eu dizia sempre para a Lúcia assim, minha mulher, né? Eu acho que se eu tivesse que morar em São Paulo, eu moraria em Higienópolis. E Higienópolis parece uma cidadezinha do interior, né? Eu acho delicioso aquele bairro com aqueles restaurantezinhos, com aquele shopping lindo que tem lá, né? Mas aí ela me convenceu assim, se você vier morar, tudo bem, morar em Higienópolis, mas a gente vem como para passear. Aí é bairro Então, Jardins. passear são Jardins. Desceu E é um verdade. shopping. Você desceu do prédio do teu apartamento ali. Meu Deus, eu tô dali, em seguida Oscar Freire, CJ Shops, entendeu? Tem tudo. Tem ali né? o Santa Luzia Lorena, do lado do seu Santa apartamento. Luzia. Tem tudo. Eu falo que ali é um shopping a céu aberto, porque tem tudo. Você tem tudo à mão. Tudo. Todos O os bairro- restaurantes bons estão ali. tudo. E o piauiense ama os Jardins. É incrível. Eu vou para lá, eu vou caminhar ali na Oscar Freire. impossível você não "Oi, encontrar tudo-" um piauiense, né? É Você não dá uma impossível. Impossível. Você está sempre encontrando alguém ali do nosso ciclo e você está, oi, tudo bem e tal. Então, eu me sinto em casa ali nos Jardins. Eu sou apaixonada. Eu sou a pessoa que, digamos, carrega a bandeira e por isso que eu resolvi vender São Paulo. Sou apaixonada por Higienópolis, como você falou, é para morar em Higienópolis. Jardins é para ter um apartamento lá, um pezinho em São Paulo para se atualizar. E, inclusive, de vez em quando eu vou para fazer curso, eu vou para atender cliente, eu vou para me atualizar. É lá que é Agora, o que é legal, que eu acho, é o seguinte, aquele bairro, ele tem muitos prédios assim da década de 70, 80. Ele foi praticamente assim, a grande maioria ali daqueles prédios estão dessa faixa, né? Nessa época. E assim, esses apartamentos merecem um retrofit, né? Bacana. Tem muitos e deles tem sendo muita feitos. coisa para ser feita. E você compra com preço, como tem muita oferta. É uma cidade também muito mais barata que o Rio de Janeiro. Meu apartamento no Rio de Janeiro é quase que a metade do de São Paulo e ele é mais caro do que o de São Paulo. Tá? Se eu quisesse vender, ele seria mais caro que o de São Paulo. É porque São Paulo tem muita oferta, né? O Rio de Janeiro está muito imprensado entre a montanha e o mar, né? E São Paulo é aquela coisa ampla, né? Grande, né? Então, tem muita oferta. Você, como corretora, tem muita coisa para vender lá. E você pode investir muito nessa história de vender São Paulo. Eu vendo bastante. Pois eu é. vendo para o Piauí. Já está vendendo. Já estou vendendo. Então, me passe os apartamentos que eu reformo para essa pessoa e entrego prontinho. Olha aí, pronto. Só flor no vaso. Com a flor no vaso, é Com a ótimo. flor no vaso. Bom, e aí, uma pergunta que a gente termina voltando de um assunto para o outro. Eu quero saber a opinião de vocês. O que o Piauí ganha com a Casa Cor chegando ao alcance de todos para a gente? O que a gente sai ganhando desse assunto todo? Eu acho que cada vez as pessoas vão gostar mais de melhorar suas casas, né? Eu acho que é um evento extremamente importante. Você tem
mais de 40 anos de evento, que tem grandes capitais do país. Tem Miami, tem... tem, eu acho que Buenos Aires, tem então, outros... enfim, assim, é um evento que perdura até hoje com um alto grau de visitação. Então, ele acaba criando uma relevância em torno de si que arrasta muita coisa boa, muito conceito, muita inovação, muita tendência. E é legal, por exemplo, nosso espaço, por ser o espaço DECA, permitiu que a gente fizesse uma coisa mais fora da caixa. Que não é aquela coisa, aquela casa, o apartamento, o hospital, a clínica que a gente faz todo dia, né? Permitiu que a gente trouxesse uma coisa mais conceitual. E esse tipo de experiência gera inovação, né? A gente tem que entender que quando você está numa casa cor, você está vendo uma amostra, né? É como se fosse o desfile, só para fazer uma analogia aqui. O desfile, quando você vai para o desfile, aquela modelo que está desfilando, ela tá over. Isso. Porque ela traz referência de cor, ela traz referência de modelo, mas ela quer chamar atenção e ela faz over. Não necessariamente você vai sair no dia a dia com aquela roupa na rua. A Casa Cor é mais ou menos isso. Vocês vão trazer referências para o piauiense que está querendo ficar atual, para justamente trazer isso para perto. Opa, eu vou olhar para ter a experiência de ter o contato com aquela digamos, aquele espaço. E né? a Casa Cor, você acaba que o arquiteto está sempre muito conectado ao cliente. Né? Todo projeto é único, personalizado. Então, quando você vai para um evento desse, por mais que você tenha alguns parâmetros, né? Você vai fazer o quarto do bebê, o quarto do casal, tal, mas o arquiteto tem liberdade para fazer o trabalho. Do jeito que ele quer. Agora, deixa eu te dizer, não tem um cliente dizendo como quer, entendeu? Então, você vai usar só a sua criatividade. E no nosso caso, então, mais ainda. Porque como nós não tínhamos nada dizendo faça assim, a não ser use os produtos Dexco, né? Porque a Deca é um grupo de lojas, né? É um grupo de lojas, são 7, quer dizer, nós tivemos que usar produtos da Castelato, que vocês vão ver o lançamento, o percurso da entrada do espaço com uma cerâmica, uma placa de concreto, cimentício belíssima. Nós temos 3 produtos da Portinari, né? Inclusive na cozinha gourmet tem esse produto. Quer dizer, nós tivemos que fazer uma cozinha gourmet. Nós temos um banheiro que também não é um banheiro fechado em 4 paredes, né? O chuveiro está numa coluna de madeira, enfim, está tudo solto. Nós temos um deck que faz todo o contorno do espaço, com as poltronas, com macas para... Né? Biomimética, imitando a copa das árvores, como então vai ter biofilia com modernidade. Você tem uma ideia. Com a roça. Quando eu disse para ele, vamos fazer uma agrofloresta, aí fomos ver como é que era a agrofloresta. Eu vi tu plantando. Ele disse assim, vamos fazer uma roça na Casa Cor. Eu vi lá vocês fazendo a plantação. Por que não? Mas eu vou te dizer, empolgou, inclusive, o Chico Reinaldo, da Boa Vista, é o construtor do nosso espaço. Ele se empolgou tanto com o espaço. Engraçado que a gente estava fazendo um bosque para ele, um prédio agora chamado Bosque dos Ipês, vai ser lançado na Casa Cor. Sim. Tá? E aí o João dizia assim, pois é, e você tem um bosque, tem a floresta, e você vai ser a construtor da floresta. Aí ele ganhou um espaço, se transformou num patrocinador local, ganhou um espaço, e estamos fazendo também o Lão de Boa Vista, tá? Que é o espaço da Boa Vista, onde ele mostra o produto dele. Enfim, Casa Cor é isso, né? Então, vocês estão muito modernos porque, olha só, já nós falamos de prédio aí como a modernidade, a gente não está mais se inspirando lá no Ceará, a gente está buscando lá em São Paulo. Aí você já fala de Bosque São Cristóvão, biofilia na Casa Cor, está tudo muito agora atual. O Bosque dos Ipês. A Bosque dos Ipês. Também vai ter tipo um bosque dentro do prédio. A gente falou justamente dessa modernidade, ele falou dessa tendência, porque ele sempre parte à frente, né? E aí, como a gente está aí já com 1 hora de bate-papo,
eu queria fechar com uma pergunta que é super interessante para quem está querendo Você tem certeza? pessoalidade. Eu tenho certeza que não foi mais do que meia hora. É engraçado, mas é isso. O tempo passa voando aqui, porque é Rosângela, muito legal. Quando a gente viaja, eu fico brincando com ele. E aí eu me inspiro em você. Eu digo assim, olha, vamos fazer agora aqui um podcast. Ele faz... Aí eu começo a entrevistar ele. Qualquer dia eu vou criar a coragem, vou soltar isso no Instagram. Tu vai ter que fazer, tá? Não, me mas marca. outro dia ele fez isso, nós acabamos uma casa lá no Alphaville. E ele fez isso. Ele disse assim, finge que você está no podcast, que eu sou aquela Castro. Vamos lá. Joguei o cabelo pro lado, fiz todo o mise-en-scène, entendeu? Mas não teve jeito. Ele ainda respondeu sem ser a Rosângela. Vamos lá. Aí é o seguinte, eu conversei já com alguns arquitetos e eu sou super curiosa. Hoje, digamos, a gente fala de moda, fala da mulher, bolsa, a mulher, toda mulher ama bolsa. Tô falando assim, eu não amo. 100%, tá, gente? Tá falando assim, eu a amo maioria. Desenho, eu amo desenho das marcas, entendeu? Tem gente que gosta, não, porque eu quero me encaixar, eu compro por isso. Tem gente que compra pelo design, pela arte. E tem gente que compra pelo desejo. Então, status, desejo, status. Tem várias formas de você comprar uma bolsa e por quê? O homem gosta de carro, o carro X, o carro Y, o carro Z. Na arquitetura, a gente está aprendendo e entendendo que quanto mais qualidade, o preço, quando você vai para a qualidade, o preço não é um preço... não é para todo mundo. E hoje, assim, dentro dos arquitetos que nós temos aqui no Brasil, de design mesmo, de produtos, quem você referencia e por quê? Eu gosto muito de trabalhar com os produtos Jader Almeida. Jader Almeida... Suspeito para falar, né? Porque Almeida já sabe, né? O pessoal se fortalece. Mas ele não é parente, né? Certo. Mas eu acho um cara incrível porque... Ele, para mim, ele é assim, ele é atual, sempre, tá? É aquela coisa que você olha e você diz assim, daqui a 10 anos, 20, 30, sei lá, eu vou continuar gostando do que ele faz, tá? Para mim é o Sérgio Rodrigues da atualidade. Para mim, em termos de Brasil, é a grande atualidade. É o Jader. Ele tem um espaço, eu fui no espaço... Ele tem a loja na Avenida Europa, coisa mais linda. Eu encontrei com ele no JK, no dia da abertura... lá no espaço. Do espaço. Eu fui lá, ele é jovem, eu pensei que ele fosse mais velho. Não, ele é super jovem. Eles fizeram uma super sacada, né? Eles pegaram a loja lá do JK... ele sempre produziu os ambientes dele e as mostras que fazia todo ano e depois a loja dele. Então ele criava objetos de decoração para compor o espaço, para botar em cima da mesa de centro, no sofá, um cachepô. E aí eles pegaram e transformaram mais de 2.000 itens que ele tinha criado para compor as vitrines dele, transformaram isso numa loja de objetos. Eu fui lá... Então você entra lá e pode comprar um presente, um objeto. Encantado, né? Então, falando em Sérgio Rodrigues, eu tive numa... Como se chama de que vende produtos? Não é brechó, é um antiquário. E eu vi uma mole... Foi a Galeria Tel, São Paulo? Foi ali na Oscar Freire mesmo. Tem uma... Como é o nome? É brechó, não? Qual é o nome? Só de obras de arte, né? Uma galeria. É uma galeria. Usado, né? De usados. E aí eu entrei e eu olhei a cadeira mole. Basicamente, ela antiga, acho que tinha os seus 30 anos. E ela estava sendo vendida por um preço muito, muito bom. Estou falando muito bom, assim, para quem está vendendo, né? Então, é uma obra de arte que ela continua tendo valor apesar de 30 anos. Mas veja bem, ela está no MoMA em Nova York. Como um ícone do mobiliário brasileiro. Olha que lindo. Entendeu? Eu não sabia. Você entra num andar do MoMA, onde só temos ícones mundiais, está a poltrona mole. Então vale a pena investir. Entendeu? Numa Minha mole. filha tem uma. Vale a pena investir numa mole do Sérgio Rodrigues? Vale a pena investir numa mole. Porque
O João, eu dei uma cadeira pro João. Foi a Mole, não, foi a Mole, Esfera, João. Não, foi uma poltrona esfera do Fazanello. Né? Do Fazanello, entendeu? Que outro dia meu neto tava brigando, que queria, era Se do o seu vovô tá desovando essas coisas velhas aqui em casa. Aí eles cala a boca, tu não sabe quanto é que custa essa poltrona. Então vamos só. Sérgio Rodrigues, Jader e Fazanello. Então, 3 nomes, porque mas, a gente a gente está aprendendo, Fazanello na verdade. E Sérgio Rodrigues já morreram. Já foram. Já se foram. Sim. Mas, na verdade, são a designs obra, que ficaram. o que é legal na arquitetura, a obra continua, entendeu? Quando eu morrer, entendeu? Ainda vai ter um Portinari, um Piazza Navona, tá? Um Sesc Cajuína, entendeu? Eles estão lá ainda, entendeu? Quer dizer, eu morri, mas assim... A sua presença meu produto, tá ali. Aquele produto continua ali, entendeu? Enfeitando a cidade. Eu acho muito bacana, às vezes eu brinco com o João e diz assim, João, quando tu olha assim para a cidade, tu fica pensando, e se desaparecesse tudo que a gente fez, entendeu? O vazio que não teria aqui, né? E eu acho isso uma coisa muito bacana. Você faz parte da história do Piauí. É importante a gente falar... Você me permitiria uma ousadia? Seja já que ousada. nós estamos no seu podcast, mas você poderia responder uma pergunta? Eu poderia. Então, bem-vindos aqui ao podcast do João Almeida. Estamos aqui com Rosângela Carlos. Qual é a pergunta, João? Rosângela, você como uma referência do mercado imobiliário de Teresina. A gente tem um trabalho que tem desde interior de casas, da residência, mas a gente também trabalha muito com o mercado imobiliário. Faz diferença quando chega um projeto? Dá um feedback para a gente. Faz diferença na hora de vender, de fazer o seu trabalho imobiliário, assim? Faz diferença? Você sente que você disse assim, que bate o olho e sabe qual é. Dá um feedback para a gente saber se a gente está no caminho certo. Olha, a vida toda, todos os construtores que trabalharam com a gente, que eu trabalhei com eles, uma das coisas, Gustavo, não é porque você está aqui, né? Mas falavam assim, a mesma coisa. Gustavo Almeida vende. Ele sabe fazer planta, ele sabe fazer execução. Não tem espaço perdido. Não tem espaço perdido. Então, isso faz diferença. Quando a gente fala de Gustavo Almeida, é referência, sim. O tempo todo vocês estão se atualizando, isso é super importante. Então, respondendo a sua pergunta, faz diferença um projeto e o nome de um arquiteto faz total diferença na hora da gente vender. Isso é muito legal. Não, e é uma coisa que a gente sempre busca, né? Várias vezes que a gente já se cruzou no mercado, a gente sempre gosta de chamar o pessoal de venda, né? Quantas vezes a gente não sentou junto, né? Verdade. Para discutir assim, o que vocês acham, o que poderia melhorar na planta, como que a gente pode otimizar mais. O que o cliente pode ainda pedir aqui, porque quando né? você faz um prédio, você tem que ser o mais versátil possível, né? Porque eu você acho legal, atendendo ali e eu 60 acho legal, pessoas. o prédio que eu moro, eu ajudei a projetar. É um projeto seu, que é o Alcides Nunes. E maravilhoso. O Alcides foi feito algumas modificações ali por causa da gente. Teve um outro projeto... A gente sempre conversa. Teve um outro projeto vezes, que foi modificado, acho que foi o Fiesole. A gente falou alguma coisa... Santa Teresa, a gente conversou, não foi? Santa Teresa foi bastante conversado. Bastante. Que apartamento versátil, né? Aquele ali foi... Eu posso dizer que tem não, tem um dedo muito forte meu. Não, ali você participou bastante com a história daquele espaço... múltipla coisa. Lembra que você falava? Eu chamo... Podia ser um quarto de empregada. É o Coringa. Pronto, tu lembra, João? Um quarto de vestir, podia ser... Você queria um espaço que fosse várias coisas, Pode ser Gustavo. tudo. Pode ser um closet, pode ser uma dependência, pode ser um escritório, pode ser uma dispensa, pode ser um depósito. E aí vocês foram super legais porque era uma coisa... É um espaço que eu gosto de vender. E um apartamento tem 100 metros quadrados, que vive assim uma família confortavelmente com 3 filhos. E se você for em um, nunca é igual ao outro, porque o espaço Coringa, ele deu liberdade para a pessoa ampliar você abre a leque, sala,
deu espaço para você fazer um close, deu espaço para você. Então, e aí vocês foram qualquer família. E vocês foram muito abertos, né? Porque a gente tem essa ideia também do arquiteto, que o arquiteto ele não aceita a ideia. E vocês não fizeram isso, pelo contrário, né, Rosângela? Mas a gente não faz isso com ninguém, sabia? Eu acho que é muito importante que o cliente, a casa do cliente, né? Tem que ter a cara dele, né? E é importante a gente falar isso num podcast, porque existe um mito de que o arquiteto o Gustavo não aceita, porque o Gustavo quando eu estou fazendo a minha casa, olha, eu nunca me Gustavo esqueço é de uma um nome, casa. entendeu? Ele não vai aceitar. A pessoa pensa isso, Gustavo, porque você tem um nome muito forte, é um dos melhores arquitetos do Piauí, e aí a pessoa disse, eu não vou nem dar opinião para o Gustavo, eu não vou lá porque eu posso. Então é bom falar, é bom conversar com você. Falar de casas que foram ícones aqui, por exemplo, a casa de Fernando Alencar na Estrada de Altos. Entendeu? Gente, como a Regina me ajudou naquela casa, como ela participou, como ela curtiu, entendeu? No final, a casa era a casa dela, era uma casa bonita, que você projetou para ela, especificamente. Entendeu? E ela foi palco de tantas festas, né, de tantos eventos, numa época em que Teresina era bem provinciana. Né? Eu me lembro da Elvira Raulino, entendeu? Participando, e dos desfiles de moda, enfim. Outra casa que também, até hoje, eu me recordo, assim, lembrando da pessoa, a casa da Dona Miriam, na Estrada de União, entendeu? Eu tenho um vídeo nessa casa. Eu fiz Essa um casa, vídeo. ela tinha toda uma história, os móveis da vida dela, entendeu? Da vida toda. E a casa tinha a cara dela, entendeu? Era a coisa mais linda, aquela casa no meio daquela mata. Eu me lembro um dia que eu fui conhecer o terreno. Nós subimos o morro a pé, eu e ela, entendeu? Assim, se equilibrando nas árvores. E ela chegou para mim e disse assim, aqui tem um morro, vamos subir. Aí quando chegamos lá em cima, eu disse, Miriam, vamos abrir só o pedaçozinho para caber a casa e vamos manter. Ela disse, como é que a gente chega aqui em cima? Eu disse, eu quero ver se eu vou contorno o morro e chego aqui em cima, entendeu? E aqui a gente monta essa casa. E olha a coincidência, eu recebi o Lucídio essa semana, o filho da Miriam. Vocês sabem, né? Porque o nosso espectador não pode não saber. Ele esteve lá na imobiliária e na hora que ele estava entrando, eu tenho uma TV lá na recepção da imobiliária e eu mostro todos os vídeos. E tá lá eu entrando na casa, ele disse, aí é a casa da mamãe? Eu digo, é. Aí ele parou, Rosângela, eu quero esse vídeo. E aí, coincidência, lógico, você é arquiteto, e aí eu estava comentando que... todos os móveis que ela tinha foram aproveitados na casa, todos. Que ela não... aquele banheiro olhando para o banheiro ele não tem teto, é muito lindo, então assim, é super moderno. Hoje, se a pessoa quiser morar lá, tá maravilhosa a casa ainda. Então, é atemporal os seus projetos, são atemporais seus projetos. Então, tá de parabéns por projetar tão bons projetos, Gustavo. Na verdade, aí já vai com mais de 1 hora, gente, e aí vamos marcar depois um outro podcast, porque realmente é muito bom falar de arquitetura. Eu amo, não é porque eu vendo, é porque eu amo arquitetura. Claro. Eu amo conhecer imóveis. Por que você não faz o podcast no Espaço Deca, na Casa Sacu? Olha aí, boa ideia. De repente, olha aí, boa ideia. Tem muitas ideias aqui, né, Gustavo, chegando. Então, agradeço vocês por esse tempo, esse bate-papo com a gente, por nos ensinar, por tanta troca, né, João? Estamos à disposição. E agradecer por essa hora tão maravilhosa. Uma conversa que não fosse produtiva com você. Olha que a gente conversando sai muita coisa. Então, agradecer vocês. Muito obrigado a você também. Tá? Adoro estar aqui. Tá? Agradeço vocês também de acompanhar esse podcast maravilhoso com o João e Gustavo. Eu aguardo vocês no nosso próximo episódio.